Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando a dor é real? Ou seja, contrição é sentir dor pelo pecado, ok? Você sente dor pelo pecado. Então o pecado não pode ser gostoso para você. Eu falava disso na pregação passada. O pecado não pode ser gostoso. Enquanto para você o pecado é gostoso, significa que você não está verdadeiramente arrependido. Entende? É claro que o pecado, geralmente, ele dá prazer quando a gente o faz. Ok? Senão ninguém fazia o pecado. O pecado é prazeroso, o pecado te dá prazer, seja ele qual for. Só que depois o pecado ele tem um gosto amargo. Aquele prazer ele é muito passageiro e logo vem as consequências desse pecado. E a consequência de todo pecado é a morte. Se eu não me engano, Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Amado irmão e amada irmã, quando eu vou me confessar, é preciso que eu faça, nós vimos na pregação passada, 5 questões: exame de consciência, contrição, confissão dos pecados, né? Confissão dos pecados, ou melhor, vamos de novo, exame de consciência, contrição, desejo de não mais cometer esses pecados, né? Propósito de emenda, propósito de não mais cometer esses pecados. Depois, a confissão do pecado, que é o ato de falar para o sacerdote os seus pecados e fazer a penitência que o padre te dá depois da confissão. Então, na pregação passada eu insisti muito nesses 5 pontos: exame de consciência, contrição, propósito de emenda, confissão dos pecados e fazer a penitência que o padre te propõe. São estes 5 pontos muito importantes para uma boa confissão. Veja, o livro nos coloca a insistência na contrição. Então, como eu estava dizendo, eu não posso achar o pecado gostoso. Eu não posso achar o pecado bom. É preciso que eu deteste este pecado, é preciso que eu sinta dor por este pecado. Mas o que é contrição? Então, vamos lá para este tema hoje. Às vezes, nós damos um encontrão em alguém na rua ou no ônibus e dizemos: sinto muito. Dizemos-la por cortesia, ainda que não o sintamos de maneira nenhuma. Por dentro, temos a vontade de explanar: por que esse indivíduo não olha por onde anda? Então, você entendeu? Quantas vezes você esbarrou em alguém e o seu desejo era falar para essa pessoa: por que esse indivíduo não olha para onde anda? Mas, na verdade, você não falou isso. Você falou: desculpa, sinto muito. Mas, na verdade, você não sentia nada. Ou se alguém se aborrece por algo que dissemos com toda a inocência, dizemos: sinto muito. Ainda que por dentro estejamos comentando: por que será que este homem é tão suscetível? Ou seja, é muito fácil multiplicar os exemplos de ocasiões em que pessoas dizem sinto muito sem sentir nada. Então, na nossa vida prática, a gente tem essa questão. Podemos dizer: olha, eu sinto muito, mas na verdade eu não estou sentindo nada. Eu queria, na verdade, era te dizer outra coisa. Mas quando se trata, como é o caso, de nos prepararmos para receber o sacramento da penitência, da confissão, ou a nossa contrição é 100% sincera, ou é melhor não confessarmos. Em outras palavras, quando você chega para o padre, você está dizendo: estou arrependido deste pecado. Estou com o coração contrito por ter pecado. Mas na verdade, se lá dentro de você está dizendo: não, mas no fundo eu gostei, no fundo foi bom. Não é que eu me arrependo do que eu fiz. Então tem muita gente assim, cometeu pecados graves e ela diz: eu não me arrependo do que fiz. Ou seja, é melhor não se confessar.
Uma pessoa que não está com o coração contrito, não está com o coração arrependido, não sente dor pelo que fez. Não, eu fiz e não me arrependo. Eu fiz e deveria ter feito mais. Eu fiz e gostei. Receber o sacramento da penitência sem dor verdadeira é fazer uma confissão indigna. E o sacramento poderia até ser inválido em alguns casos, ou, se não inválido, infrutífero. Se não temos contrição autêntica, Deus não pode perdoar os nossos pecados. Abra sua Bíblia no Salmo 50. Salmo 50. Versículo 12. Salmo 50, versículo 12. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai meu espírito de firmeza. Em outras traduções, esse salmo fala muito do coração contrito. Lembremos-nos que aqui é o pecado de Davi. Davi tinha pecado gravemente. E depois Davi tem um coração contrito, um coração humilde, um coração arrependido, e então ele faz esse salmo belíssimo: Senhor, tem piedade de mim, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Eu reconheço a minha iniquidade, ou seja, o pecador precisa ter um coração arrependido e contrito. Portanto, o Salmo 50 é um salmo importantíssimo para você trazer esse coração contrito. Aliás, eu te aconselho, é um salmo que toda vez que você estiver em pecado, você pode rezar com ele. Senhor, dai-me um coração humilde, um coração arrependido e contrito e humilhado na tua presença. Então, Davi peca gravemente, mas depois ele tem um coração arrependido e contrito. Então, é isso que Deus espera de nós. Você entende? Então Davi vai lá na varanda, começa a olhar a mulher se banhando e depois ele pega a mulher de quem não deveria, não era dele, não pertencia a ele e fala, traz essa mulher aqui, ou seja, tem relações sexuais com ela, algo que não era permitido por Deus, e ele tinha consciência disso. Davi peca gravemente, mas depois se arrepende com um coração contrito e humilde. Então é isso que Deus espera de nós. Depois de um pecado, nós não podemos estar felizes. Nós não podemos estar rindo. E olha, eu confesso a vocês, eu acho muito estranho, eu sempre fico muito... Eu já ligo uma antena, porque já aconteceu em várias confissões, onde a pessoa ela está falando o pecado e de repente ela começa a rir do pecado que ela fez, dentro da confissão. E tem momentos que a gente precisa questionar a pessoa, mas por que você está rindo do pecado que você fez? Qual é a graça que tem o pecado que você fez? Sabe, ela meio que ri. Já aconteceu isso várias vezes comigo e tenho certeza que com outros sacerdotes, onde a pessoa ela ri do pecado, como se o pecado dela fosse engraçado, como se o pecado dela fosse bonito. Então, o que a igreja está pedindo? É preciso sentir dor pelo pecado. Mas o que dor é esta? Preste atenção. Como podemos saber se a nossa contrição é autêntica ou não? Quais os requisitos essenciais de um ato de contrição genuíno? Os teólogos enumeram 4 condições para isto. Então, o que é uma contrição? 4 condições. Primeiro, e o mais evidente dos requisitos é que a contrição seja interior. Quando dizemos a Deus, sinto muito haver-vos ofendido, não fazemos um mero ato de cortesia nem apresentamos a obrigatória desculpa cortês. O nosso coração deve estar nas nossas palavras, simplesmente devemos querer dizer o que dizemos, mas isto não significa necessariamente que não devamos sentir, uma dor emocional. Então aqui nós estamos falando algo muito importante. Esta contrição ela tem que ser interior. Ou seja, não pode ser da boca para fora.
Então não pode você chegar lá no sacerdote, no confessionário e falar, olha, eu estou muito sentido porque eu cometi este pecado. Mas na verdade por dentro você não está arrependido. Por dentro você não está sentindo. Então não pode ser da boca para fora. Então tem que ser uma contrição interior. Agora, algo importante. Essa contrição, ela não é emocional. Então você não pode também ficar preocupado em querer sentir alguma coisa e ficar agora preocupado. Frei, mas eu não estou sentindo nada. Eu sinto que eu tenho um coração contrito. Eu não me sinto feliz pelo pecado que eu fiz. Mas ao mesmo tempo eu não estou sentindo emoção nenhuma, assim, sabe, de tristeza, de dor. E é isso que eu tenho que sentir, então eu não estou sentindo. Não, calma. Nós não estamos falando aqui de emoção. Então, contrição não tem nada a ver com emoção. Como o amor, a dor é um ato da vontade, não um golpe de emoção. Então, fique em paz. Você não precisa estar emocionado ao falar com o padre. Você não precisa derramar lágrimas reais, porque senão você não se confessou. Frei, mas eu não estou sentindo aquela emoção, então não valeu minha confissão. Não, calma. O que a igreja pede de você é uma contrição interior. E está mais relacionada à vontade. Ou seja, a minha vontade foi inclinada a fazer o que não devia fazer. A minha vontade cometeu o pecado. E agora, esta minha vontade, ela está arrependida. Ou seja, eu agora estou colocando a minha vontade na contrição. Eu não quero mais me alegrar no pecado. Eu não quero mais estar feliz no pecado. A minha vontade, ela está sentindo dor. Ela não quer mais aquele pecado. Ela não se agrada mais daquele pecado. Assim como podemos amar a Deus sem experimentar sensações, podemos ter uma profunda dor dos nossos pecados sem sentir reação emocional alguma. Então, não fique preocupado com reações emocionais. Se com toda sinceridade nos determinamos a evitar tudo que possa ofender a Deus com a ajuda da sua graça, então temos a contrição interior. Você entendeu? Então é um ato da vontade. Eu não quero mais cometer este pecado. Isso me doeu o coração. Isso fere o coração de Deus. Eu não quero mais isso. Você entende? Eu repito o que eu falei ontem. Enquanto você gosta do pecado, você não vai deixar esse pecado. Enquanto esse pecado não te causa dor, você não vai deixar esse pecado. Enquanto esse pecado não fere o seu coração, ou seja, você não se sente, o amor de Deus em você não é ferido, você não vai deixar o pecado. Então você está entendendo a importância da contrição? A contrição é o momento que você rejeita o pecado, é o momento que você fala, não aguento mais, não dá mais, eu sinto que agora eu estou ferindo a quem eu amo. Eu estou ferindo o Deus que eu amo, eu estou ferindo o Deus que eu sirvo. Não dá mais para continuar nesse pecado. Enquanto você não sente essa dor, você continua cometendo esse pecado. Catecismo da Igreja Católica 1431, 1430, 1432, 1433. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração. Olha que bonito. Então, o que é a penitência interior? É uma reorientação. É um retorno, uma conversão do nosso coração para Deus, uma ruptura com o pecado. Então, a contrição verdadeira, ela já é uma ruptura com o pecado. Uma aversão ao mal. Veja, isso é uma contrição. Aversão ao mal. Olha, eu amava fofocar da vida dos outros, mas a partir de agora eu estou começando a ter aversão para a fofoca.
Olha, eu sempre fui uma pessoa que guardei muita mágoa e ódio no coração das pessoas, mas agora eu estou começando a sentir uma aversão a esse mal, uma repugnância às más obras que cometemos. Aquilo que antes para mim não tinha nada a ver, aquilo que antes para mim era simplesmente um pecadinho e não tinha nada a ver, a partir de agora eu estou começando a ter repugnância. Eu não sei se você já fez essa experiência. Um alimento que você gostava muito, que eu me lembro de uma vez que eu gostava muito de determinado alimento, mas naquele dia que eu comi aquele alimento, que eu sempre gostei, de repente, eu fiquei muito doente naquele dia, aí comecei a vomitar, foi muito ruim aquele dia, e o que minha cabeça associou? Que o problema foi aquele alimento. Mas, na verdade, minha doença era outra. Mas a minha cabeça associou que aquele alimento, quando eu comi, eu me passei mal. E eu comecei a ter uma certa repugnância por aquele alimento, durante um bom tempo. Aquilo que eu gostava, eu agora tenho repugnância. Mas se bem que esse alimento em específico que eu estou falando, hoje para mim já é mais tranquilo. Eu vou dar um outro exemplo de um alimento que para mim antes, no passado, eu bebia, uma bebida que eu bebia muito e hoje já não consigo mais, não sei porquê. Por exemplo, leite. Leite. Eu tomava muito leite na minha infância. Mas agora não tenho intolerância à lactose, essas coisas, já fiz exame para isso, mas agora o leite me dá repugnância. Também me dá ânsia de vômito em alguns casos. Ou seja, um alimento, uma bebida que eu gostava muito, hoje eu tenho repugnância. Então, o que é essa contrição verdadeira? O pecado que antes eu gostava muito, mas agora eu tenho repugnância. Porque agora eu sinto que não me faz bem. Então, o leite me fazia bem um tempo atrás. Eu tomava, mas hoje eu sinto que não me faz bem, eu não gosto, não consigo beber. E o pecado, a contrição que a igreja está pedindo de você é a mesma coisa. Antigamente eu fazia esse pecado. Antigamente eu gostava desse pecado. Antigamente esse pecado me dava prazer. Então eu vivia no mundão, eu vivia no pecado, eu vivia fazendo aquilo e para mim não doía nada, para mim não causava nada, para mim não causava repugnância nenhuma. Mas agora que você se aproximou de Deus, agora que você está conhecendo a palavra, agora cometer este pecado, não, agora eu fiz de novo o pecado, só que agora foi diferente, agora me causou dor quando eu fiz. Agora me causou tristeza, agora me causou angústia, agora me causou repugnância. E isso é importante, porque agora isso tudo que está gerando em você é o que vai fazer você ir ao confessionário. Repito, porque enquanto você gosta, enquanto você não sente dor, enquanto você não sente a repugnância, você vai continuar no pecado, seja ele qual for. Então, essa contrição, ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Essa conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutares. Então, chega uma hora que você fala, não, eu não quero mais cometer isto. E esse não quero cometer isto vem acompanhado de dor. Feri a Deus, feri minha família, feri a mim mesmo. Vem acompanhada até de uma certa tristeza. Então olhemos para a parábola do filho pródigo, o filho pródigo que estava na casa do pai e de repente ele sai da casa do pai, pede a sua herança e diz a palavra que ele vai gastar o seu dinheiro com prostitutas, com festas, com prostitutas. Ou seja, ele estava todo feliz, gastou todo o dinheiro com prostitutas e provavelmente ele viveu aquela falsa alegria do pecado, aquele falso prazer do pecado. Mas diz a palavra que de repente aquele jovem estava triste. Triste porque o prazer acabou. Triste porque sentiu saudade da casa do pai. Triste porque agora estava comendo aquilo que o diabo dá depois do pecado, comida de porco. Uma vida infeliz. E agora ele começa a sentir
a tristeza de ter feito aquela escolha. Então, essa é uma pregação que eu preciso dizer que existe uma tristeza muito positiva. Nem toda tristeza ela é má. Neste caso, a tristeza ela é muito positiva. É uma tristeza pelo pecado cometido que vai levar você a buscar um perdão de Deus. Então, esta conversão do coração, ela vem acompanhada de dor e tristeza salutares, chamadas pelos padres de aflição do espírito. Que bom que seu espírito fique aflito diante do pecado. Que bom que o seu coração fique triste diante do pecado. Que bom que o seu coração comece a sentir dor pelo pecado. Ou você também pode chamar de arrependimento do coração. Então, se você está entendendo, a contrição, ela tem a ver com a aflição do espírito, arrependimento do coração, tem a ver com dor da alma. Veja, não é dor física, é dor da alma. Porque tem gente que só sabe sentir dor física, mas está tão afastado de Deus que não consegue sentir dor na alma. Então tem gente que é capaz de sentir dor na alma se você perder alguém que você ama. Sabe quando você perde alguém que você ama? Alguém que você ama morre. Mesmo que essa pessoa esteja num mundão, mesmo que ela esteja muito afastada de Deus, mas quando morrer alguém que ela ama, ela vai sentir a dor na alma. Agora, já pensou você sentir essa dor na alma quando você desagrada a Deus? É isto que seria o ideal. Eu amo tanto a Deus. Por que você sentiu dor quando alguém morreu que você ama? Quando morreu alguém que você ama? Porque é alguém que você ama. Então por que você vai sentir dor quando você cometeu um pecado? Dor na alma. Porque você feriu alguém que você ama. Deus. Então agora você está triste porque você feriu alguém que você ama. Mas veja, não é uma dor que vai fazer você ficar em você mesmo. Não é uma tristeza que vai fazer você ficar em você mesmo, não. É uma tristeza e uma dor, uma aflição do espírito, um arrependimento do coração que é importante, que vai fazer você buscar emenda, conversão, confissão. Deve lembrar-se então de que Deus não pede a ninguém o impossível. Se não puder recordar o número exato de vezes que cometeu certo pecado, basta que faça uma estimativa sincera. Quando a pessoa faz muito tempo que não confessa, então ela não vai saber, padre, eu não tenho noção de quantas vezes eu cometi esse pecado. Ela pode então dizer, olha, são muitas vezes, mais de 50 vezes, mais de 100 vezes, olha, não tenho noção, mas muito, esse pecado eu cometo muito. Ou então, padre, não é que eu cheguei a pecar muito esse pecado, não passou de 5 vezes. Eu não sei o número exato, mas não passou de 5 vezes. O padre vai tendo uma noção do que esse pecado representa na sua vida. O modo prático de proceder nesses casos é fazer o cálculo com base no número de pecados cometidos por semana ou por mês. Ao referirmos os nossos pecados na confissão, temos que indicar a espécie de pecados que cometemos. Ou seja, não basta dizer, pequei contra o segundo mandamento. Você está entendendo? Não basta você dizer, eu pequei contra o segundo mandamento. Devemos mencionar, supondo que o pecado foi mortal, se pecados foi por blasfema. Não, você tem que dizer o que é esse pecado contra o segundo mandamento. Eu blasfemei, fiz falso juramento, eu proferi uma maldição ou uma profanação. Não basta dizer também, pequei contra a justiça. Temos que distinguir, foi roubo, fraude, ou fraudei a reputação alheia. A maioria dos devocionários proporciona uma relação de possíveis pecados que pode ajudar o penitente a enumerá-lo e classificá-los. Mas não convém sobrecarregar a confissão com pormenores desnecessários das faltas cometidas. Então você não... ou seja, os incidentes que nos tenham levado a odiar o cunhado e as consequências que daí resultam para a vida do lar. O modo como conseguimos aquele trato que agora vemos que foi leonino. E não são normalmente coisas que digam respeito à confissão. Então, você não precisa narrar o seu pecado. Olha, padre, eu roubei. Roubei 2 vezes, roubei e tal.
Aí você não precisa dizer, padre, eu cheguei lá, cheguei de carro, aí fiquei olhando, aí fiquei esperando, aí quando a pessoa saiu, aí eu entrei. Você não precisa contar a história do pecado na sua confissão, você só precisa dizer para o padre que pecado é, para que ele entenda a gravidade daquilo e possa depois te aconselhar. No entanto, deve-se mencionar qualquer circunstância que mude a espécie do pecado, isto é, qualquer circunstância que realmente acrescente ao pecado uma nova malícia. Então, por exemplo, dizer que se roubou um copo dourado, você pode falar assim, padre, eu roubei um copo dourado, roubei um copo. Então, mas se você disser que este copo dourado era o cálice da paróquia, neste caso o pecado do roubo acrescenta-se ao pecado de sacrilégio. Porque agora, olha o que fez. Além de você ter roubado, você roubou algo sagrado. Então, por isso, neste caso é importante dar essa característica. Não basta dizer que se jurou falso, se o juramento causou um grave prejuízo a um terceiro nos seus bens ou na sua fama. Neste caso, acrescenta-se a injustiça e ao perjúrio. Para fazer uma boa confissão é importante não só dizer os pecados, mas também dizê-los de modo adequado. Se todo o espírito do sacramento da penitência é um arrependimento pelo erro reconhecido, é evidente que devemos ir à confissão por uma profunda humildade de coração. Atitudes como a daqueles que diz, bem, afinal de contas, não sou tão mal assim, ou imagino que não sou como todo mundo. Ou todos fazem as coisas assim, não deve ser um pecado tão terrível, seriam fatais para se fazer uma boa confissão. A sinceridade é outra das condições exigidas pelo sacramento da penitência. Isso significa nada mais e nada menos que devemos manifestar os nossos pecados com sinceridade e franqueza totais, sem intenção alguma de ocultá-los, de mentir, de esconder, de desfigurá-los. Meu amigo, fale na lata os seus pecados. Não tenha medo. Não tenha medo. A nossa confissão seria insincera se tentássemos fazê-la usando frases vagas ou ambíguas, na esperança que o confessor não perceba de que é que estamos falando. Você entendeu? Você vai se confessar e você quer que ele não perceba o tamanho do seu pecado. Se andássemos aí por aí buscando um sacerdote meio surdo, eu vou procurar um padre surdo, que nem escuta o pecado que eu tenho. E tudo isso é você querendo salvar o seu amor próprio. Tudo isso é você querendo salvar o seu orgulho, que você não queria confessar. Mencionamos estes defeitos não porque sejam prática comum, mas para que compreendamos melhor a essência de uma boa confissão. A grande maioria dos católicos recebe frequentemente e com agradecimento o sacramento da penitência. São um exemplo constante de como fazer uma boa confissão, e a sinceridade humilde com que o fazem são fonte inesgotável de edificação para os sacerdotes que os atendem. Amado irmão e amada irmã, eu quero terminar essa pregação dizendo assim: a pregação passada já foi uma pregação longa sobre a confissão. Aqui, mais uma pregação, 1h25, o Frei está falando. Semana que vem nós vamos ter a última pregação sobre a confissão. E olha, a gente poderia falar de confissão 1000 pregações, porque tem assunto até dizer chega. Mas uma coisa também é importante ser dita aqui, que cabe a nós padres, ajudar você a se confessar bem. É claro que é muito bom para nós padres quando você chega bem preparado para a confissão. Então, quando você chega bem preparado para a confissão, ou seja, você já sabe o que tem que fazer, você já fez um bom exame de consciência, você está arrependido, está com a dor no coração, está com o propósito de emenda, você confessa o seu pecado direitinho. Olha, padre, eu vim aqui confessar, neste mês, desde a minha última confissão, que foi mês passado, eu adulterei por 2 vezes a minha esposa. Eu também quero dizer que por 5 vezes eu menti. Eu também quero dizer que eu tenho faltado muito com a paciência com os meus filhos, e você vai contando seus pecados, tal. E o padre ali vai te aconselhar, o padre te absolve, te dá a penitência e pronto. É muito bom para o sacerdote quando chega uma boa confissão, ou seja, alguém que está bem de fato arrependido, alguém que sabe se confessar, alguém que sabe com clareza colocar ali os seus pecados.
E também é muito bom para você quando você encontra um bom padre, né? Que te acolhe bem, que te acolhe com um sorriso, que te dá bons conselhos, que não está com pressa, que está ali atencioso à sua confissão e que te dá bons conselhos, que te dá, faz você se sentir-se amado por Deus, mesmo que seja uma confissão muito rápida, mas é um rápido com qualidade. Veja, a confissão não precisa ser de 1 hora para que seja uma confissão boa. Ai, aquele padre ali ficou 30 minutos, é confissão boa. Não, a confissão pode ser rápida, mas com qualidade. Então, ambos os lados. É muito bom quando um padre acolhe alguém que sabe se confessar bem, e é muito bom quando você também acha um padre que sabe confessar bem. Agora, fica tranquilo. Você que talvez fala assim, Frei, eu já ouvi as suas pregações, mas ainda estou confuso, eu não sei como me confessar. Você não sabe porque não faz parte da sua rotina. Vá se confessar. Você já entendeu que você tem que estar arrependido? Você já entendeu que você tem que confessar os seus pecados? E cabe a nós padres, quando a gente encontra alguém que não sabe se confessar bem, a gente ajuda. A gente ajuda. Quantas vezes então eu chego para a pessoa, gente, quantas vezes a pessoa eu atendo a confissão, a pessoa não consegue falar nada. Ela não consegue falar. E você percebe que ela está emocionada, que ela está com vergonha, ela fica com a cabeça baixa. E ela fala, e eu falo, minha filha, pode ficar calma, pode ficar tranquila, fique em paz. Pode falar. Deus está te ouvindo, você está falando para Jesus. E aí o padre vai ajudando, ela vai soltando uma coisinha ou outra. E quando você sente que a pessoa não consegue, aí você começa a ajudar. Posso te ajudar? Aí o padre começa a fazer perguntas. Olha, eu vou te fazendo perguntas. Você vai me dizendo que sim, se não, tal. E aí o padre vai abrindo a alma daquela pessoa. Então também cabe aos padres ajudar você a se confessar. Tá bom? Desejo a você boas confissões. Desejo a você que você encontre nesse sacramento a sua cura espiritual. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém.